A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo ao A Sós com Deus de hoje. O texto para a nossa reflexão encontra-se no livro de Gálatas, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 21. A carta aos Gálatas foi escrita por Paulo para a comunidade da igreja na Galácia. Paulo escreve para lembrá-los de que o Evangelho os liberta da lei e os encoraja a viver em liberdade. Alguns são tentados a desistir devido ao peso da perseguição, e assim Paulo os lembra a não voltarem a uma vida de escravidão, mas a viverem como filhos e filhas de Deus. Vamos ao texto. Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Quando pensamos em nós mesmos como seguidores de Cristo, mas muitas vezes lutamos com o pecado e a tentação habituais, podemos nos imaginar como pássaros livres, cantando uma canção de cativeiro. Paulo nos lembra enfaticamente que Cristo morreu para nos libertar da escravidão, das correntes que muitas vezes voltamos a usar. Não somos tão diferentes daqueles primeiros cristãos, tentando entender sua recém-conquistada liberdade. Assim como o conceito de liberdade parecia antinatural para os crentes do Novo Testamento, muitas vezes pode parecer estranho também para nós no século XXI. Por anos podemos permitir que a escravidão ao medo, aceitação e estresse substituam nossa nova identidade, silenciando a melodia que Deus orquestrou para a nossa vida. Essa incapacidade de entender nossa liberdade não a torna menos verdadeira, mas impede o que podemos fazer em prol do reino de Deus. Somos como pássaros livres, cantando de uma gaiola com as portas abertas. Se essa é a sua realidade de tempos em tempos, saiba que é preciso escolher a liberdade diariamente. É fácil retornar à limitada compreensão humana e deixar de lado a liberdade por uma mentira, voltando a agir como escravos das ideias, cuidados e planos de um mundo que odeia o nosso Senhor. Mas nós fomos criados para um propósito, e Jesus pagou por nossa liberdade de caminhar nesse propósito com o seu precioso sangue. O poder do Espírito flui da cruz, liberta-nos das cadeias do pecado e da morte e abre a porta da nossa prisão. O poder do Espírito Santo é desencadeado com uma força incrível através da aparente loucura da cruz. Quais mentiras podem ter prendido você novamente, minimizando seu serviço e agir no reino de Deus a um mero sussurro? Devemos sempre ser lembrados de abraçar com confiança e sem timidez a liberdade que o Senhor nos deu. O mundo precisa do ministério de nossas canções, hinos de louvor, escritos na eternidade exclusivamente para nós. Então, solte essas primeiras notas trêmulas e seja o que Deus criou você para ser, pois quando você faz isso, sua liberdade se transforma em adoração e irradia luz em um mundo que anseia por Cristo.
O Senhor te libertou para que realmente você seja livre e nunca mais seja aprisionado pelos laços do pecado. Que o Senhor te abençoe poderosamente ao longo desse dia. Fique na paz do Senhor.